curso conversando sobre a relação entre ansiedade, estresse e comportamento motor. Então, qual é a influência desses fatores no comportamento motor do indivíduo? Em seguida, a gente vai conversar um pouquinho sobre a origem dos vínculos afetivos. Então, toda a construção que a criança, no início da vida dela, realiza em termos de vínculo afetivo, em termos de apego com os primeiros cuidadores, com as primeiras pessoas que foram responsáveis pelos cuidados dela logo após o nascimento. Então a gente vai conversar fundamentalmente sobre padrões de apego, sobre os 4 padrões de apego. E a gente vai entender que esses 4 padrões de apego, dependendo do tipo de apego que a criança construiu com seu cuidador no início da vida, é um tipo de comportamento que a gente espera dela no futuro. E a gente vai conversar sobre possibilidades de reconstrução desses padrões de apego na nossa relação com as crianças. Como é que a gente então ressignifica padrões de apego inseguros? E como é que a gente consolida padrões de apego seguros na nossa relação com elas? Levando em conta que o corpo ele vai manifestar todas essas emoções. Então, dependendo da forma como a criança construiu esses apegos, é a forma como ela vai organizar o corpo dela, é a forma como esse corpo vai apresentar uma determinada prontidão para que eu, como professor, trabalhe com ele. Depois a gente vai conversar sobre todo o desenvolvimento da consciência corporal ao longo da vida. Então a gente vai conversar sobre construção do esquema corporal, da orientação espacial e da estruturação temporal. Como é que esse corpo vai sendo revelado para a criança ao longo da vida dela. A gente entende que no início da vida esse corpo ainda não foi revelado, a criança ainda não se apropriou dele, uma vez que grande parte dos movimentos dela são movimentos reflexivos, e como é que, à medida que ela vai então ganhando autonomia sobre esse corpo vai sendo revelado para ela e ela vai passando a entender as partes que compõem esse corpo, como é que ela relaciona esse corpo com os outros objetos do espaço e como é que ela manipula o tempo das ações corporais dela. Depois o conteúdo vai passear pelos parâmetros de aptidão física, então pelo desenvolvimento desses parâmetros ao longo da vida. Então a gente vai conversar sobre como é que a criança vai adquirindo e como que o adolescente depois vai consolidando parâmetros como composição corporal, força, resistência muscular, resistência aeróbica e flexibilidade. Passando desses 5 parâmetros aí da aptidão física, a gente vai então conversar sobre a aptidão motora. O desenvolvimento da aptidão motora ele está ancorado no desenvolvimento da aptidão física. E aí então a gente vai conversar sobre equilíbrio, coordenação, velocidade, agilidade, potência e tempo de reação. Então a gente vai conversar sobre a integração desses 6 parâmetros da aptidão motora com os 5 parâmetros da aptidão física, como que eles dialogam, e depois então a gente vai integrar toda essa parte de aptidão física e aptidão motora com os 5 domínios do desenvolvimento. Então a parte de raciocínio, a parte de emoções, a parte de moralidade, a parte social, a parte de relacionamentos e, claro, a parte do movimento mesmo.